Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. E agora temos a participação da jornalista Carol Cury, trazendo aqui uma entrevista muito especial, um especialista da área da saúde, que vai falar sobre cirurgia bariátrica. Presta atenção aqui no bate-papo da Carol Cury com esse especialista. Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Record. Pois é, emagrecer é o sonho de muitas pessoas, mas alcançar esse objetivo não é tão fácil quanto se imagina. E para alcançá-lo são necessários dedicação e força de vontade, além de uma dieta balanceada e exercícios físicos constantes. Infelizmente, há quem enfrente muitas dificuldades para perder peso e cuidar da saúde. E por isso acaba optando por uma cirurgia, a famosa cirurgia bariátrica. Você já ouviu falar sobre ela? De forma objetiva, a cirurgia bariátrica reúne um conjunto de técnicas de diminuição do estômago para a redução do peso. E em 2018, a quantidade de operações realizadas superou 105 mil, um crescimento de 47% em relação ao ano de 2012, quando foram feitos 72 mil procedimentos. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Mas, apesar de toda essa popularidade, muitas dúvidas existem em relação ao tema cirurgia bariátrica, como, por exemplo, será que todo mundo pode fazer? Como saber que as chances de emagrecer apenas por meio de reeducação alimentar se esgotaram? E para responder essas e outras perguntas, nós conversamos agora com o médico cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, o Dr. Tiago Costa Ribeiro. Olá, Dr. Tiago, bom dia, bem-vindo e obrigado pela participação. Bom dia, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns assuntos. Doutor Tiago, é interessante saber que aqui no Brasil, quase 1 em cada 5 pessoas adultas é obesa, ou seja, quase 19% da população. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o que é a cirurgia bariátrica e para quem que ela é indicada. Eu acho que é importante a gente diferenciar qual que é o obeso que tem indicação mesmo, daquele obeso que não possui indicação de cirurgia. Primeiro, para falar em obesidade, a gente precisa entender o conceito de IMC, que é o índice de massa corpórea. Ele é obtido de maneira muito fácil, você pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado. E isso vai gerar um número. Se esse número for acima de 30, o paciente é considerado obeso, independente do que aconteça. Agora, a indicação de cirurgia bariátrica é relacionada ao IMC. Pacientes com IMC acima de 35, associado a alguma doença relacionada à obesidade, que são várias, para citar algumas, podemos citar o diabetes, a hipertensão, os problemas do colesterol e outras. Se esse paciente tiver IMC acima de 35 e alguma dessas doenças, ele pode ser candidato à cirurgia bariátrica. Ou, se ele tiver um IMC acima de 40, que era o antigamente conhecido como obesidade mórbida, esse paciente também pode ser candidato à cirurgia bariátrica. Mas, como você pode perceber, a indicação é bem matemática e ela é bem objetiva. E é assim que o CFM determina quais são os pacientes que são candidatos ou não à cirurgia. Entendi. E, doutor, dentro dessa indicação, a gente pode dizer que existem diferentes tipos de cirurgia bariátrica, né? E aí eu gostaria que você explicasse quais são os principais e como que são feitas essas indicações. Sim, procedimentos para gastroplastia, pacientes bariátricos, com a intenção de fazer o paciente perder peso e ter dificuldade de reganhar, que talvez seja a coisa principal do tratamento, eles são múltiplos ao longo da história. Hoje, o que a gente tem em grande volume feito mundialmente são 2 tipos, basicamente, que é a gastrectomia vertical, conhecida também como sleeve, ou o bypass, que é a antiga cirurgia de capela com algumas pequenas modificações. Então, são essas 2 cirurgias que são feitas em grande volume. É óbvio que nós temos muitos tipos de cirurgia, mas esses são os procedimentos mais consagrados e são basicamente esses 2 procedimentos que você usa como parâmetro para comparar os outros. Qual que é a diferença de um para o outro? De maneira geral, a gastrectomia vertical ela é uma cirurgia restrita ao estômago. Você não mexe em mais nenhum outro lugar do aparelho digestivo, você restringe ao estômago. É uma cirurgia irreversível e você pega o estômago e diminui o tamanho dele, deixando ele afilado. Então você resseca uma
uma parte do estômago, deixando ele bem fininho. A imagem pro ouvinte seria mais ou menos a ideia de estômago em bananinha. Você resseca ao fundo. Essa seria a gastrectomia vertical ou sleeve. O bypass, ou conhecido antigamente como capela, ele é tecnicamente reversível, então se o paciente quiser ou precisar reverter em algum momento da vida dele, é possível. E a ideia da cirurgia é tentar diminuir o volume gástrico. Você faz uma bolsa gástrica nova, excluindo o resto do estômago. O resto do estômago fica no doente, mas ele não passa, a comida não passa por ele. E você faz alguns desvios, onde o alimento consegue chegar ao intestino de maneira mais rápida, e ele vai ter um percurso onde ele também não será digerido. Um percurso pequeno, mas um percurso que existe. Esse é o bypass. Então, são técnicas diferentes para pacientes diferentes. Os estudos hoje, os estudos controlados, falam que eles têm mais ou menos as duas técnicas têm mais ou menos a mesma eficácia no grupo geral da obesidade, com algumas particularidades para pacientes diabéticos, para pacientes superobesos, para pacientes com refluxo, mas no geral, na obesidade geral, as duas técnicas tenderiam a ter mais ou menos os mesmos resultados. Entendi. Então, por exemplo, doutor, o ouvinte que ele tem interesse em fazer a cirurgia bariátrica, como que funciona esse acompanhamento antes? Quais são os primeiros passos que ele tem que dar? E há alguma contraindicação específica que você possa citar? Sim. O paciente ser candidato à cirurgia não significa que o paciente será operado, porque, como eu expliquei inicialmente, a candidatura do paciente ser operado não depende do peso e da presença ou não de doenças associadas. Só que se ele está naquele melhor momento da vida dele para operar, se ele tem alguma contraindicação clínica, se ele tem alguma contraindicação cardiológica, psicológica ou nutricional, tudo isso precisa ser avaliado antes da cirurgia. Então, não necessariamente o paciente que pode ser operado deverá ou será operado. É por isso que o preparo pré-operatório é muito necessário. Como é que esse preparo é feito? Ele é feito por, no mínimo, 5 profissionais. O cirurgião do aparelho digestivo, que vai acompanhar, e mais 4 avaliações pré-operatórias. Um clínico ou um cardiologista, para avaliar se o paciente tolera o procedimento cirúrgico em si, a anestesia, a cirurgia em si. Uma consulta com um endocrinologista. Seria melhor, inclusive, se o paciente já seguisse com esse mesmo endócrino por algum período, com tentativa de tratamento clínico, ou seja, dieta e exercício físico prévio. Isso é uma das coisas necessárias na própria resolução do CFM, que esse paciente tenha apresentado uma tentativa de tratamento clínico prévio. Com um nutricionista, que vai acompanhar a dieta dele no pré e principalmente no pós, até porque esse paciente precisa ser realimentado e vai passar por várias fases depois da cirurgia de realimentação, e com o psicólogo, para que a gente consiga perceber se o paciente tem algum transtorno compulsivo que poderia ser piorado ou desencadeado pela cirurgia em si. Então, são esses 5 profissionais mínimos que vão acompanhar esse paciente. Cada um desses profissionais vai tentar buscar contraindicações ao procedimento cirúrgico, sejam elas clínicas ou laboratoriais. E se ele não apresentar nenhuma contraindicação, aí esse paciente passa para a etapa seguinte, que é a cirurgia em si. Então, esse preparo é longo e serve também para que o paciente entenda que a cirurgia em si não é o caminho mais fácil, é o caminho mais resolutivo, mas certamente não é o caminho mais fácil do paciente, porque ele vai ter que ter uma série de cuidados antes de operar, ao longo da cirurgia e principalmente após, para que ele consiga obter o resultado que ele quer, que é a perda de peso, e principalmente para que ele não apresente um reganho de peso a longo prazo, que é um problema em alguns pacientes mal preparados. E, doutor Tiago, eu achei interessante isso que você disse, porque eu imagino que muitas pessoas devam procurar a cirurgia bariátrica em busca da perda de peso. E não é esse o objetivo principal, né? E sim a saúde. Nos seus atendimentos, você já acompanhou pessoas que o procuraram, mas no meio do caminho, enfim, conseguiram perder peso e aí não precisaram da cirurgia? A partir de uma certa fase do MC, o difícil não é só perder o peso. Se você conseguir um regime de nutrição adequado, exercício físico adequado, o paciente perderá peso. Isso é um fato. Isso você consegue, inclusive, ver em programas de televisão mundialmente conhecidos como The Biggest Loser. O paciente perderá o peso. O problema do paciente obeso a partir de 65 é o reganho.
Então, ele tem grande dificuldade de manter o peso perdido. E é nesse cenário que a cirurgia bariátrica entra, para que o paciente tenha dificuldade de reganhar o peso por pelo menos 2 anos, para que ele volte às suas atividades normais. Então, é possível que o paciente consiga perder peso só com medidas clínicas? Sim. Agora, se ele vai ter um bom resultado disso a longo prazo? Normalmente não. Isso, inclusive, é visto em inúmeros trabalhos científicos, onde você segue o paciente depois de 2, 3, 5 anos, onde a grande maioria dos pacientes acaba reganhando. Então, todo mundo acha que a cirurgia bariátrica é para perda de peso isolada, mas na verdade não é. A cirurgia bariátrica é também para perda de peso, mas principalmente para evitar o reganho desse peso perdido. Entendi, porque fica mais difícil, mas mesmo assim, há pessoas que mesmo com a cirurgia bariátrica voltam a engordar? Isso é possível? Sim, isso é muito possível. E existem casuísticas americanas que falam que até 30% dos pacientes acabam reganhando peso de maneira importante. Agora, quais são os fatores relacionados ao reganho de peso? Principalmente aquele paciente mal preparado no pré-operatório, ou o paciente que encara a cirurgia como um procedimento fim, aquele que ele acha que operou e acabou todos os problemas dele. Na verdade, a cirurgia é apenas uma parte pequena do tratamento, é apenas um pequeno degrau em toda a escada que o paciente vai ter que subir. A cirurgia ela serve como um facilitador e ela precisa ser encarada como tal. Depois da cirurgia, o paciente precisa fazer dieta, precisa seguir com alguns profissionais para garantir o sucesso a longo prazo dele. Para isso, se o paciente entender isso no pré-op, o pós-operatório dele, a chance de reganho o pós-operatório é bom e a chance de reganho é muito pequena. Se ele não entender, aí nós temos problemas. Porque assim, a gente pode afirmar que muitas pessoas, elas passam pelo procedimento, mas não operam a mente, ou seja, elas continuam com a mesma mentalidade de comer mal? Exato. O paciente vai ter que entender que ao final da recuperação pós-operatória, a dieta dele vai ser a ideia que ele volte a comer de tudo em pequenas quantidades, e isso consiga saciá-lo. E ele precisa mudar a dieta dele, por isso que o segmento com o cirurgião e com o nutricionista é importantíssimo, para ele mudar alguns hábitos para evitar o reganho no futuro, para ele ter uma mudança com relação ao como ele encara a comida. E doutor Tiago, esse acompanhamento que você citou, ele é importante pós-cirurgia também? Ele é fundamental, não só quanto à questão de peso, né, que é uma preocupação do paciente e do médico, mas também para evitar carências de vitaminas e minerais. Então, esse paciente vai precisar seguir o resto da sua vida, pelo menos uma consulta anual, quando já com peso estável, para fazer exames laboratoriais, fazer ultrassom de abdômen, fazer endoscopia, fazer alguns exames de maneira rotineira para evitar deficiência de vitaminas como vitamina D, vitamina K, ferro. São coisas comuns de acontecer naquele paciente mal seguido. Uhum. E fora esse controle, quem faz a cirurgia bariátrica tem vida normal pós-cirurgia ou tem algumas indicações específicas? A ideia é que o paciente tenha vida normal. A ideia é que o paciente não tenha nenhuma limitação. A gente está falando, obviamente, depois de 3 a 6 meses de cirurgia. Nesses 3 meses, ele vai ter várias limitações quanto à consistência do alimento. Ele vai ter que ser realimentado, começa com uma dieta líquida e vai progredindo até que ele consiga comer de tudo novamente, de todas as qualidades e consistência. Entendi. Então, ele vai ter uma restrição inicial comum de pós-operatório imediato, mas a longo prazo ele tem que ter uma vida normal. Ele tem que poder voltar a treinar, ele tem que poder comer direito, óbvio em quantidades menores, mas ele precisa ser um paciente normal. Então, se ele não for, alguma coisa está errada nessa cirurgia. Doutor Tiago, eu gostaria que você esclarecesse se é mito ou não alguns relatos que eu já ouvi. Há quem diga que após a cirurgia, né, a pessoa ela fica com alguns comportamentos emocionais diferentes, como compulsão, por exemplo, por compras, bebidas. Outras pessoas relatam queda de cabelo. Isso tudo realmente acontece? Tem a ver com a cirurgia? É uma ótima pergunta isso. No paciente mal avaliado no pré-operatório, o paciente já compulsivo no pré-operatório, ele pode trocar uma compulsão alimentar por outra. Então, esse paciente não deve ser operado. Por isso que ele precisa ser avaliado e contraindicado no pré-operatório, para que ele não troque compulsões. Mas o paciente geral, sem nenhum problema compulsivo, não é comum e nem esperado que ele tenha uma atitude compulsiva no pós-operatório.
Agora, com relação à queda de cabelo, isso pode acontecer e normalmente não está relacionado a nenhuma deficiência de vitamina. O paciente está nutricionalmente correto, os exames estão normais e a perda de cabelo pode acontecer principalmente no primeiro ano. Normalmente ela é autolimitada, então ela não vai deixar o paciente careca, porém, quando acontece, ela é revertida entre o primeiro e o segundo ano. Aí o cabelo volta ao normal. Entendi. E não tem nada que você consiga fazer de fator preditor para saber qual que é o paciente que vai ter queda de cabelo e aquele que não terá. Isso você não consegue saber. E risco de hérnias, doutor, ele existe após cirurgia? Toda cirurgia abdominal você tem risco de hérnia. Você pode ter risco de hérnia nos acessos para você fazer a cirurgia, hérnia da parede abdominal, e nos casos dos bypass, você pode ter hérnia interna. Então, sim, ele existe, mas muitos cuidados precisam ser tomados no intraoperatório para que isso não aconteça. Então, o fechamento criterioso dos espaços internos, no caso do bypass, e no caso dos acessos, o fechamento da foneurose. Mas toda cirurgia abdominal tem risco de ter uma hérnia. Pode ser qualquer um, inclusive as vesículas, por exemplo. E outra dúvida que eu tenho também em relação à diabetes. A cirurgia, ela ajuda a eliminar a diabetes, aquela diabetes, enfim, ocasionada por conta da obesidade? Sim, a diabetes por resistência à insulina, que é o maior número de casos populacionalmente, a cirurgia tende a ou curar ou melhorar muito o controle do diabetes. Então, a prova disso é que para o tratamento de diabetes grave, a gente está começando a cogitar, inclusive, operar pacientes com IMC abaixo de 35, entre 30 e 35. Em alguns casos bem selecionados, porque a cirurgia tem grande papel no auxílio desses pacientes. Então, nesse caso, você pode contar com a cirurgia. E, doutor Tiago, para o ouvinte que agora está se perguntando, será que esse procedimento é seguro? O que você pode dizer? Sim, o procedimento é extremamente seguro. O procedimento mudou muito nos últimos 15 a 20 anos. No Brasil, ele era feito inicialmente há 30 anos de maneira convencional, aberta, cirurgia com corte na barriga. Hoje, a imensa maioria dos casos é operado ou por vídeo, ou mais recentemente por via robótica. E é um procedimento com baixo índice de complicação, com baixo índice de complicações graves. A complicação mais temida da cirurgia bariátrica são as fístulas, são os vazamentos das costuras ou da região onde o estômago foi costurado. Esse índice é em torno de 1% hoje na literatura, então é um índice bem pequeno e seguro. Então, a resposta é sim, é um procedimento seguro. Entendi, doutor Tiago. Doutor Tiago, muito obrigado pela participação. Por fim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que se enquadraram aí no assunto de hoje, no tema de hoje, em relação à obesidade. Eu acho que o ouvinte ele precisa ter ciência de todas as possibilidades terapêuticas que ele tem. A obesidade é um problema em ascensão mundial. A cada dia mais e mais obesos surgem e a cada dia as complicações da obesidade elas vão aumentando também. Então, as complicações mais temíveis são aquelas relacionadas às doenças associadas à obesidade, então o diabetes, a hipertensão e com isso o infarto e o AVC. E o paciente precisa entender que o problema dele não é hoje, o problema dele vai ser daqui a 20, 30 anos. Só que precisa resolver esse problema hoje, para que ele consiga aproveitar o resto da vida dele de maneira saudável. E a cirurgia é o melhor tratamento para o obeso acima de 35, mas não é o melhor tratamento para todos. Então o paciente precisa estar disposto a passar por todas essas fases, que são fases trabalhosas, para que ele, enfim, consiga o melhor resultado desse tipo de tratamento. Tá ótimo, doutor Tiago. Muito obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia. Saúde e bem-estar no Manhã Record.